Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo dos atributos de Deus. Nós já fizemos 3 vídeos, esse é o 4º vídeo. Se você ainda não assistiu, volta lá no canal, nós temos uma playlist Atributos de Deus. Vai lá, assiste, é muito importante você assistir os outros vídeos para você ter um entendimento mais amplo desse assunto que é maravilhoso. A palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, esses 3 vídeos é como nada diante da eternidade, né? Mas já vai trazer um entendimento mais amplo. E isso vai te ajudar, porque quanto mais você entender sobre Deus, o entendimento que você tem sobre Deus é central, porque ele vai dirigir todas as outras coisas da sua vida. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Se Deus estiver no centro, as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Nós falamos no primeiro vídeo sobre a existência e o conhecimento de Deus. No segundo vídeo, nós falamos sobre transcendência, imanência e trindade. No terceiro vídeo, nós falamos sobre atributos incomunicáveis. E agora nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis. Você fica pensando, nossa, quantas palavras difíceis, nunca ouvi falar sobre esse assunto. Volta lá no canal, assiste os vídeos, fica aqui comigo, assiste esse vídeo. Você vai entender, não é difícil o assunto. Isso daí vai te ajudar muito na sua caminhada, na sua vida prática, no seu dia a dia. O que são atributos comunicáveis? São aqueles que Deus compartilha conosco. Por isso é importante nós sabermos esses atributos. É como se você tivesse uma conta bancária cheia de dinheiro, mas você não sabe. Você não tem acesso porque você não conhece. Você não vai lá, você é milionário e não saca esse dinheiro. Deus é uma fonte inesgotável. Nós podemos receber muito do Senhor e muitos estão como miseráveis, estão comendo migalhas, mas o nosso Deus é uma fonte inesgotável e nós podemos ser cheios da presença de Deus, cheios dos dons de Deus, cheios desses atributos que Deus compartilha conosco. E eu gostaria de começar compartilhando o primeiro atributo aqui com você, o primeiro atributo comunicável de Deus, o amor. Eu quero meditar com você sobre 2 aspectos do amor. O primeiro aspecto é o aspecto da doação. O amor de Deus é doador, o amor de Deus é sacrificial. Vamos ler um versículo aqui. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos também um clássico versículo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu, que doou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que ele se doa. Aquele que ama doa o melhor para a pessoa amada. E Deus prova o seu amor para conosco, se doando a si mesmo. Se Deus nos poupasse de recebermos a Ele, Deus não seria bom, Deus não seria amor. Mas Deus nos amou até as últimas consequências. Deus nos amou a ponto de se entregar por nós. Esse é o amor de Deus. É o amor doador, é o amor sacrificial e Ele quer derramar esse amor em nossos corações também. Queria meditar num segundo aspecto do amor de Deus também com vocês. Esse aspecto nós temos dificuldade de lidarmos com ele, nós temos dificuldade de recebermos esse aspecto do amor de Deus. O amor de Deus, ele é correção. Deus, ele nos ama quando ele nos corrige. Quero ler um versículo aqui com vocês. Hebreus 12, a partir do versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Versículo 10.
Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem. O quê? Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina do Senhor é uma expressão de amor. Deus nos corrige como a filhos, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar de pais que doam, que fazem de tudo por seus filhos, mas que não sabem corrigir, que não sabem disciplinar. E esses filhos muitas vezes se perdem, esses filhos muitas vezes são uma vergonha para os seus pais. Deus, ele não é esse tipo de pai. Deus, ele tem um amor doador, sacrificial, mas ele também expressa o seu amor corrigindo e disciplinando. A palavra diz aqui que ele corrige para o nosso próprio bem. Então não se entristeça, não fique magoado quando Deus te corrigir. Quando Deus te corrigir, se sinta amado. Deus, ele te corrige para o teu próprio bem. E esse é o amor de Deus. Eu quero concluir, né, esse atributo fazendo uma afirmação aqui com você. Deus é amor e ele derrama o seu amor em nossos corações para nos capacitar a amarmos também. Lá em Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Então esse foi o nosso primeiro atributo que nós falamos, o amor de Deus. Deus é amor e reparte o seu amor conosco. Segundo atributo comunicável, a justiça. A justiça é algo que na Bíblia está ligado à retidão. É algo que na Bíblia está ligado à fidelidade. Então, o que é ser justo? Ser justo é fazer aquilo que é reto. Ser justo é ser fiel. Deus, ele é fiel quando ele executa justiça. Deus, ele vai ser glorificado executando justiça, perdoando pecadores, e Deus vai ser glorificado executando justiça, punindo pecadores que não se arrependem. Deus vai ser glorificado no exercício da justiça, né? Eu quero ler um versículo aqui com vocês. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, é justo e reto. Tudo o que Deus faz é justo e reto. Ele fala aqui, ó, todos os seus caminhos são justos, todas as suas obras são perfeitas. Deus é o padrão da justiça, Deus é a fonte de toda justiça. Lembra que eu falei aqui para vocês que justiça é fazer aquilo que é correto. Justiça é colocar as coisas no lugar. Quando o homem pecou, o pecado do homem tirou as coisas do lugar. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. O pecado trouxe separação. O pecado trouxe separação de Deus com o homem. O pecado trouxe maldição sobre a terra. Mas Deus revela a sua justiça no Evangelho. Em Gênesis 3, Deus fala assim, Deus ele faz uma promessa, que do descendente da mulher, ele levantaria, né? Da descendência da mulher, ele levantaria um homem que esmagaria a cabeça da serpente, que iria reverter essa maldição, a separação do homem com Deus, a maldição sobre a terra. Essa maldição seria revertida. Nós vemos lá em Apocalipse 21, a palavra de Deus diz, novos céus e nova terra. Deus vindo morar conosco na terra. Então, ali em Apocalipse é a conclusão, né? A finalização do propósito de Deus. Quando Deus completa, né, essa promessa que ele fez. Deus ele vai completar e nós vamos ter uma comunhão plena em novos céus e nova terra com Deus. Mas Deus ele revela, né, a sua justiça aqui no Evangelho. Eu gostaria de ler mais um versículo com vocês, mostrando o que é a justiça de Deus. Se você fosse Deus,
como que você iria fazer justiça sobre o pecado? Como que você iria fazer a coisa certa, iria colocar as coisas no lugar? Deus, ele mostra como ele faz as coisas certas. É um pouco escandaloso, mas vamos ler aqui. Romanos 1,16. Paulo diz assim: Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O evangelho revela a justiça de Deus. O que é justiça? Justiça é colocar as coisas no lugar. Então, no Evangelho, Deus revela como Ele está colocando as coisas no lugar. O Evangelho é a boa notícia de como Deus está colocando as coisas no lugar. Quem pecou? O homem pecou. Quem deveria ser punido? O homem. Olha como Deus faz justiça. Deus olha para a terra e não vê nenhum homem justo. Deus fala assim: como que eu vou resolver? Como que eu vou colocar as coisas no lugar? Deus se encarna como homem na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus homem. Em Jesus, Deus pune o pecado. Deus pune o pecado no homem e Deus faz justiça. E agora a justiça de Jesus, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqueles que creem em Jesus são perdoados, recebem o perdão através do sacrifício de Jesus. Você entendeu aqui? A palavra também diz que que Deus ele é justo e justificador daqueles que creem. Vamos ler mais um versículo aqui. Romanos 3, 21 e 26. Diz assim, ó, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram, não há um justo sequer. Aí ele segue aqui, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui nesse versículo nós lemos que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé. O que quer dizer que Deus é justo? Deus é justo porque ele fez a coisa certa e está colocando as coisas no lugar através da punição do pecado sobre o homem. Quem pecou? O homem. Quem deve pagar pelo pecado? O homem. Deus puniu o pecado no homem, no Deus homem. Deus puniu o pecado em Jesus. Então Deus fez o que é certo, Deus é justo. Deus é justificador. O que quer dizer que Deus é justificador? Deus ele justifica pecadores que agora creem no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é uma troca de lugar conosco. Jesus ele troca de lugar conosco. A morte que nós deveríamos morrer, Jesus morre no nosso lugar. E a vida que nós deveríamos viver, Jesus vive no nosso lugar e entrega essa vida para nós. Aqueles que creem em Jesus recebem uma nova vida, recebem um novo nascimento, recebem um novo coração, recebem o Espírito Santo e a vida eterna. Amém? Deus ele é justo. E eu quero concluir esse atributo falando uma frase aqui com vocês. Deus é justo, só faz o que é certo, só faz o que é reto, ele é fiel e reparte a sua justiça conosco para que possamos fazer o que é certo também. Então esse é o atributo da justiça que Deus reparte conosco. Terceiro atributo,
comunicável, a sabedoria. Deus é a fonte de toda sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus é a fonte de toda sabedoria e Ele quer repartir a sua sabedoria conosco. É isso que o escritor aqui está dizendo. Ele fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Deus, ele quer derramar a sua sabedoria sobre nós. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é você conhecer as coisas. Sabedoria é você saber fazer a coisa certa, do jeito certo, no momento certo, com a intensidade necessária. Aquele que é inteligente, muitas vezes ele sabe fazer a coisa certa, mas ele não faz. Aquele que é sábio, ele faz a coisa certa, na hora certa, no tempo certo, com a intensidade correta. Amém? Eu gostaria de ler mais um versículo aqui com vocês. A sabedoria, ela está ligada a uma vida prática. Sabedoria é igual a humildade, né? Se nós falamos que somos humildes, nós não somos humildes. Se nós falamos que somos sábios, nós não somos sábios. A sabedoria está ligada a uma vida prática. Tiago 3, versículo 13. Quem é sábio e entendido entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Você está vendo aqui o que Tiago fala? Ele faz uma pergunta aqui. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Não é para ninguém levantar a mão e responder, eu sou sábio. Ele está falando aqui, que demonstre com o seu bom procedimento. Sabedoria não se fala, sabedoria se demonstra com uma vida humilde, que procede, da sabedoria. Sabedoria é algo belo. Você quando vê alguém vivendo de forma sábia, quando você vê alguém fazendo algo bonito, você fala, olha que coisa bela, olha quanta sabedoria. Sabedoria é algo belo. Eu quero encerrar esse atributo também falando uma frase aqui. Deus é a fonte de toda sabedoria e reparte a sua sabedoria conosco para vivermos uma vida bela que glorifica o seu nome. Amém? O quarto atributo comunicável, o atributo da santidade. Deus é a fonte de toda santidade. Deus é santo eternamente. Antes de existir pecado, Deus já era santo. Deus tem uma santidade diferente da nossa. Santidade para nós é separação do pecado, mas antes de pecado existir, Deus já era santo. Então existe algo da santidade que é antes do pecado, algo da santidade que reflete beleza. A santidade reflete beleza de Deus também. Deus é santo porque Ele é belo. Deus é santo porque Ele reflete beleza. Mas vamos voltar aqui no atributo da santidade que Deus reparte conosco. Deus, ele reparte conosco a sua santidade. Eu quero ler lá Levíticos 19, 2. Diz assim, sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Deus, ele é santo e ele requer de nós santidade também. Mas o que é ser santo? Nós podemos definir ser santo de duas maneiras. A primeira maneira, ser santo, é ser separado do pecado. E a segunda maneira, ser santo, é ser separado para Deus. Essa separação para Deus é uma dedicação, é uma consagração. Então, santidade está ligado a ser separado do pecado e ser dedicado, ser consagrado, ser separado para a glória de Deus. Deus, ele quer nos separar para a sua glória também. Eu quero encerrar esse atributo falando uma frase aqui com vocês. Deus é santo e reparte a sua santidade conosco para sermos separados do pecado e dedicados a Ele. O quinto atributo comunicável.
A bondade. A bondade de Deus é o atributo que qualifica os outros atributos. O que quer dizer isso, né? Por exemplo, nós falamos aqui que Deus é amor. Deus é bom porque Deus é amor. Nós falamos aqui que Deus é justo. Deus é bom porque Deus é justo. Nós falamos aqui que Deus é sábio. Deus é bom porque Deus é sábio. Nós falamos aqui também sobre... Quem mais que nós falamos aqui? O amor, a justiça, a sabedoria, a santidade. Deus é bom porque Ele é santo. Deus tem quantos atributos? Infinitos atributos. E todos os atributos revelam a bondade de Deus. Deus é a fonte de tudo que é bom. Tudo que é bom só é bom porque tem a sua origem em Deus. Eu quero ler um versículo aqui com vocês. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus é bom. E como nós podemos definir aquilo que é bom? Nós podemos definir aquilo que é bom de duas maneiras. A primeira maneira, aquilo que é bom é aquilo que é digno de aprovação. Vamos ler aqui, Salmos 106, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que o salmista está querendo dizer aqui, Louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por que Deus é bom? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui nós vemos um outro atributo de Deus. Deus é misericordioso. E o que quer dizer Deus ser misericordioso? O que significa misericórdia? Misericórdia é assim: Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos? Juízo. O que nós merecíamos? Punição. Deus nos deu salvação. Deus nos deu graça. Deus nos justificou. Deus é misericordioso. E porque Ele é misericordioso, isso é digno de aprovação. Isso faz de Deus um Deus bom. A segunda maneira de nós identificarmos aquilo que é bom, de nós falarmos aquilo que é bom. Aquilo que é bom é aquilo que é a fonte da satisfação e do prazer. Quero dar um exemplo aqui para vocês. Aquilo que é bom é aquilo que traz satisfação e prazer. Vamos ler aqui um versículo. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A palavra provai aqui, ela pode ser traduzida como experimentar, ela pode ser traduzida aqui como saborear, ela pode ser traduzida aqui como degustar. É como uma comida, por exemplo. Quando você come uma comida e essa comida é boa, qual a sua reação? A sua reação é louvor. Você fala assim, que delícia, que gostoso. E você não fica só louvando a comida. Normalmente nós compartilhamos essa experiência com outras pessoas. E nós também precisamos, nós podemos e devemos experimentar, termos essa experiência com Deus também. Nós precisamos provar que Deus é bom. E isso vai gerar em nós louvor. Nós vamos falar para todo mundo, Deus é bom, você tem que experimentar, você tem que provar. E nós vamos começar a compartilhar e louvar a esse Deus, porque de fato Deus é bom. E eu gostaria de encerrar aqui, esse estudo dos atributos de Deus com essa expressão. Eu gostaria de encerrar falando para você, fazendo uma convocação, que você prove, que você experimente esse Deus, porque Ele é bom. Tudo que Ele faz é bom. Ele é a fonte de tudo que é bom e por isso Ele é digno de louvor. Ele é digno de ser compartilhado e nós queremos que a maior quantidade de pessoas possíveis, que todos, como diz a palavra de Deus, possam experimentar esse Deus de amor, esse Deus sábio, esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus que é bom. Se você ficou comigo até agora,
eu quero te pedir um favor. Se esse vídeo te abençoou, se esse estudo te abençoou, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Que Deus te abençoe e até uma próxima.